Sabe como é que a gente descreve um governante cujo reinado de quase meio século foi marcado por paz, por progresso e por uma transformação profunda na sua nação? Talvez a melhor forma de começar não seja com as nossas palavras, mas com as de alguém que, em tese, era um adversário ideológico. Olha só que interessante. Essa frase é do general Mitre, um ex-presidente da Argentina, um republicano convicto, e ela já dá o tom exato da figura que a gente vai analisar. Não estamos falando de um tirano, de jeito nenhum, mas de algo bem mais complexo, fascinante até. O chefe de uma democracia coroada. E aqui está ele, Dom Pedro II, um homem cuja vida se mistura com a própria história de consolidação do Brasil. Um verdadeiro príncipe filósofo que esteve à frente de um império gigantesco, continental, num dos seus períodos de maior transformação. Mas para a gente entender a dimensão do que foi o reinado dele, a gente precisa voltar um pouco no tempo lá para o início, porque o Brasil que ele herdou, nossa, não era nem de longe o império estável que ele viria a construir. Muito pelo contrário, era uma nação que estava literalmente à beira do colapso. Pensem só, o período regencial foi uma década de puro caos. Tinha revolta separatista explodindo por tudo que é canto em várias províncias. A instabilidade política era a regra, não a exceção. A própria ideia de um Brasil unido parecia quase impossível. O risco de o país se quebrar em um monte de republiquetas era real, era concreto. E bem no meio desse furacão todo estava ele. Primeiro, um menino, né? Um garoto com o peso de uma coroa enorme nos ombros. E depois, o estadista, o homem que se tornaria o rosto da estabilidade. É uma transição que a gente vê aqui que é impressionante. Mostra bem o tamanho da responsabilidade que ele carregou desde criança. E o mais interessante é como as pessoas da época viam isso. O naturalista Saint-Hilaire, por exemplo, ele resumiu perfeitamente o sentimento geral. Ele diz que os destinos do Brasil repousavam sobre a cabeça de um menino. Ou seja, a simples existência daquela criança era vista como a única coisa que podia segurar as pontas, a única barreira contra as forças que queriam dividir o Brasil. Ele era mais que um futuro imperador, ele era a própria esperança, o símbolo vivo da unidade nacional. Bom, e com essa unidade finalmente garantida, o Brasil teve a base que precisava para uma era de um avanço notável. Vamos ver um pouco agora como o país se modernizou nesses quase 50 anos de reinado dele. Olha, os números aqui contam uma história por si só. Pensa só, 9.200 quilômetros de ferrovias em 1888. Em pouco mais de 20 anos, a malha ferroviária do Brasil simplesmente explodiu. E isso não é só sobre trilhos, né? É sobre conectar um país de tamanho continental, integrar a economia, é literalmente construir as artérias do progresso. E o resultado disso tudo, dessa integração, dessa estabilidade, está aqui. O comércio exterior quintuplicou, 5 vezes maior. O Brasil entrou de vez no cenário econômico mundial, exportando, atraindo capital. A prosperidade era algo que se podia sentir. Claro! Um país crescendo desse jeito precisa de gente. E o governo imperial sabia muito bem disso. As políticas de incentivo para a imigração europeia foram um sucesso absurdo. Olha só o salto nesses números anuais. Vieram centenas de milhares de pessoas, trazendo novas habilidades, suas culturas e, claro, muita força de trabalho para ajudar a construir a nação. Mas afinal, qual era o segredo por trás de tanto progresso? A resposta, gente, está na estabilidade política. Dom Pedro II, com uma sabedoria impressionante, instituiu os chamados gabinetes de conciliação. O que ele fazia? Ele alternava no poder os dois grandes partidos da época, liberais e conservadores, e meio que os forçava a trabalhar juntos pelo bem do país. Ele entendeu uma coisa fundamental, que todo esse progresso material, as ferrovias, o comércio, tudo isso só podia crescer de verdade em cima de uma base sólida de paz política. Só que o legado de Dom Pedro II vai muito além da economia, da infraestrutura. O reinado dele se define, talvez acima de tudo, pela forma como ele lidou com a maior questão moral da sua época, o fim da escravidão. E aqui a gente vê a estratégia da coroa de forma muito clara. A abolição não foi uma coisa de uma hora para outra, um ato impulsivo. Foi um processo gradual, planejado, executado ao longo de décadas. Cada uma dessas leis foi um passo muito bem calculado para preparar a sociedade, preparar a economia para essa transformação gigantesca. A ideia era garantir que a transição acontecesse da forma mais ordenada possível. E essa comparação aqui é fundamental. Pensem bem, nos Estados Unidos, a abolição veio, mas a que custo? Uma guerra civil terrível que matou mais de 600 mil pessoas. Já o Brasil, sob a monarquia, conseguiu fazer essa mesma reforma social gigantesca, mas preservando a paz e a unidade do país.
É um feito histórico realmente notável. E essa postura moral do imperador, essa condução do processo abolicionista, chamou a atenção do mundo. Recebeu um elogio desses de Victor Hugo. Estamos falando da grande consciência literária, humanista, da Europa do século XIX. Isso mostra o tamanho do respeito que Dom Pedro II inspirava fora do Brasil. E o reconhecimento não parou por aí. Veio também da mais alta autoridade espiritual do Ocidente. O Papa Leão XIII deu à princesa Isabel, que foi quem assinou a Lei Áurea como regente, a Rosa de Ouro. Essa era uma honraria importantíssima. Foi, na prática, o reconhecimento da Santa Sé de que a abolição do Brasil não era só um ato político, era uma vitória da moral cristã. E aí é que a história tem uma virada impressionante. Justamente no auge do seu prestígio moral, aquele império que parecia tão sólido que tinha pacificado o país, modernizado a economia, libertado os cativos, de repente desmoronou. Como isso aconteceu? Vamos entender. A queda foi assim, de repente. E para muita gente, inexplicável, porque não foi uma revolução do povo. Foi um golpe militar. Um golpe apoiado por uma parte da elite que estava descontente com a abolição e por um grupo de militares que já estavam com as novas ideias republicanas na cabeça. Em uma única noite, o trabalho de uma vida inteira, um sistema que deu quase meio século de estabilidade para o país, foi colocado por terra. Lá no exílio, o filósofo deu lugar ao poeta. E dá pra sentir nesses versos a profundidade da dor dele. E não era a dor por ter perdido poder, não. Era a dor pela traição, pela ingratidão. A dor de ver a mesma boca que antes o elogiava, agora o traindo. É um lamento muito pessoal, sabe? E profundamente humano. Mas mesmo no fim, a grandeza de espírito dele prevaleceu, sem guardar rancor, sem amargura. A filosofia de vida dele, que talvez tenha sido sua maior força e ao mesmo tempo sua fraqueza, era essa. Ele partia do princípio de que as pessoas, no geral, eram boas. Um verdadeiro imperador estoico que foi digno até mesmo na sua queda. E a gente termina com essa grande pergunta. Uma pergunta que ainda ecoa na nossa história. Como pode um reinado de quase 50 anos de paz e progresso ter sido desfeito assim, tão de repente? A história de Dom Pedro II nos obriga a pensar sobre a natureza do poder, sobre o que realmente significa progresso e sobre como até as maiores construções humanas podem ser frágeis. É um legado que, sem dúvida, continua a nos desafiar até hoje.